Fala galera, beleza? Nesse vídeo de hoje aí a gente vai falar um pouquinho sobre a profissão de entregador de gás, principalmente, né? Existem vários tipos de entregadores, mas a gente vai falar do entregador de gás por um motivo específico. Ainda tem muito entregador de gás sendo contratado em regime CLT nas empresas, nas distribuidoras principalmente. E a escassez de mão de obra nessa área é enorme, porque ninguém quer mais trabalhar nessa área de maneira registrada em CLT, porque você acaba ganhando um salário muito defasado, mesmo com as entregas do gás, a comissão que você tem com vendas, você acaba ganhando um salário muito fraco e principalmente você precisa cumprir um horário. Então, além de você ter uma responsabilidade gigantesca, você precisa, você ganha muito mal para isso. Então é por isso que a galera de hoje, a geração de hoje é uma geração que está sendo muito mais difícil, né, de conseguir lidar com toda essa situação do mercado de trabalho. Hoje o povo não quer mais se sujeitar a trabalhar por tão pouco e ter tanta responsabilidade por coisas tão ali pequenas, né? Eu acho que o trabalho ele é super importante, ele serve para você ali, digamos, se sustentar, pagar suas coisas, conseguir viver bem, mas existem hoje muitas alternativas muito mais viáveis para você acabar ganhando dinheiro. E a geração de hoje, geração Z, ela segue praticamente o mesmo padrão, né, que eu falo aí em todos os vídeos praticamente. É uma geração que tem formas de ganhar dinheiro pela internet, através de freelancer, e a entrega de gás aí como motorista de entregador de gás, né, aquele cara que mexe com a moto, que entrega o gás, está ficando cada vez mais escasso de procurar. Não é à toa que se você colocar hoje na internet aí, nas páginas, né, de emprego, vagas de emprego, colocar no próprio Google, né, vaga de entregador de gás, vocês vão ver que tem vaga pra caramba, mas muita vaga no Brasil todo, porque ninguém está querendo exercer essa profissão, né? Esses aplicativos também têm aí meio que prejudicado bastante esses empresários que vendem gás, essas distribuidoras. Por quê? Porque quando a pessoa ela acaba se sujeitando a trabalhar com venda, com entrega, ela prefere muito mais trabalhar ou por conta própria, né, entregando aí algum tipo de iFood, algo parecido, porque pelo menos ela tem a flexibilidade do horário, né? Ela consegue flexibilizar o horário, ela consegue pegar e trabalhar. Hoje eu vou trabalhar, sei lá, da 1 às 6, hoje eu vou trabalhar das 8 às 2, hoje eu vou dobrar, hoje eu vou fazer aí das 9 da manhã, sei lá, às 7 da noite, vou trabalhar um período maior. Hoje eu não vou, hoje, uma plena quarta-feira eu não vou trabalhar, não quero, hoje não vai dar, hoje eu tenho um procedimento para fazer, eu tenho uma consulta médica para ir. E você tem essa flexibilidade ao contrário se você for contratado no regime CLT. Eu acho que as duas coisas hoje que tem mexido diretamente com a falta de interesse da geração Z em querer trabalhar nessa CLT aí tradicional que a gente fala, que são esses trabalhos com salários mais baixos, é a falta de flexibilidade e os salários baixos, né? As pessoas hoje elas estão encarando que esse trabalho para ganhar aí 2.000 e pouco, 1.800, 2.300, 2.400, até mais ou menos uns 3.000, 3.500 reais, como uma coisa que não compensa. Aquela famosa frase, se é louco, não compensa. Prefere muito mais, sei lá, fazer qualquer coisa aí, vender qualquer coisa na rua, trabalhar com aplicativo, do que você entregar o próprio gás. Tem algumas vagas de emprego aqui para vocês verem o quanto que realmente está ficando cada vez mais difícil. Tem uma vaga de emprego aberta em Uberlândia, né, de entregador de gás, uma das, né, na verdade, tem um monte aberta, entregador de gás. Ele vai ganhar um salário fixo de R$ 1.900 e mais uma comissão super baixa. Eu não tenho aqui o valor exato, mas é uma comissão muito baixa em cima do gás. Se eu não me engano, não sei se é R$ 1 ou R$ 2 você vai ganhar por entrega, que é um absurdo, né? Se você fizer aí um cálculo, o cara vai ganhar mais ou menos quanto aí por dia? Vai ganhar uns R$ 30 talvez de entrega. Você pega aí R$ 30, R$ 40, vamos colocar R$ 40 por dia, vamos chutar alto, que ele ganhe seus R$ 1.000 por mês, né? Então ele vai ganhar na faixa de 2.700. Na verdade vai ter o desconto do INSS, mas não vai ter o vale de transporte, porque ele já tem a moto. Então ele vai ter aí mais ou menos uns 1.000 e vamos colocar uns 1.600 e pouco, vamos colocar 1.600 mais a venda que ele vai fazer, ele vai tirar uns 2.600 por mês. Lembrando que ele vai trabalhar em escala 6 por 1, né? Essa distribuidora abre no domingo e feriado. Então o cara vai trabalhar domingo, o cara vai trabalhar feriado, vai trabalhar com moto, né? Que apesar dos pesares não é tão seguro assim, para ganhar
míseros R$ 2.600 aí por mês, trabalhando pelo menos 26 dias por mês. Então ele vai ganhar na faixa de R$ 100 por dia. Agora fazendo uma comparação com um monte de conhecidos que eu tenho, que vendem nas ruas, né, vendem nas praias aí, e tiram na faixa de 120 a R$ 150 por dia, trabalhando na faixa de 6 horas por dia. Então o cara, ele tá trabalhando nessa empresa de gás aí, fazendo ali um trabalho CLT, então entrando lá 1h40 da tarde, saindo 10 horas da noite. Não, minto, porque não vai sair 10 horas da noite, a distribuidora fecha mais cedo. Deve entrar aí na faixa de meio-dia para sair 8 horas, 9 horas, né, com uma hora de almoço. São 7 horas e 20 de trabalho por dia, na sua grande maioria. Ou a distribuidora, ela abre, né, de segunda a sexta, e sábado abre até meio-dia, 1h. Tem umas que abrem desse formato, tem umas que abrem no domingo e feriado. Cada uma tem uma característica diferente da outra, né? Dependendo de cidade pequena, geralmente as distribuidoras, elas fecham mais cedo, elas não abrem no domingo nem feriado. Em lugar grande, que nem Uberlândia, Ribeirão Preto, Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, são cidades muito populosas. Essas cidades têm um movimento aí de domingo e feriado. Então varia bastante. Tem lugares em São Paulo que pagam um pouco melhor, né? Então o entregador de gás, ele consegue tirar aí pelo menos uns 3.200 nessa faixa, mas tá ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque hoje tem muita gente entregando aí iFood, fazendo várias entregas e ganhando nessa faixa de valor, mas trabalhando um período menor, e muitos trabalhando até de bicicleta, né, que acaba sendo muito mais tranquilo. Você não tem o gasto da moto, né, você não tem a manutenção. É muito mais fácil para qualquer garoto aí jovem conseguir adquirir uma bicicleta e fazer as suas entregas, e principalmente entrega assim de coisas que nem Mercado Livre, né, Shopee, que hoje tem sido uma grande uma moda, né? O pessoal tem trabalhado com isso porque percebeu que você entregar esses produtos acabam sendo muito mais compensatórios do que você trabalhar em muitos casos na CLT. É o que eu falo sempre aqui nos vídeos, né? A CLT não é um problema, né? O grande problema da situação é os trabalhos onde pagam-se salários menores, porque tem trabalhos muito bons. Até vou fazer um vídeo bem especial falando sobre as vagas de emprego boas que tem da CLT, né? E talvez alguns equívocos que as pessoas cometem de falar da CLT, porque a CLT, ela tem seus problemas, mas ela não é o principal, ela não é a vilã da história, né? Realmente as empresas que pagam salários muito baixos e que não tratam, né, o colaborador, não consideram um trabalhador com o respeito que merece, porque se não fosse o trabalhador, muito empresário não estaria rico ou milionário hoje em dia. Lembrando que nós estamos no Brasil, então no Brasil tem barulho, no Brasil tem gente mal educada, então nós não estamos na Alemanha, nem na Áustria, e muito menos na Bélgica, né? E muito menos no Japão. Então a gente vai ter que, sim, algum momento se tiver algum barulho de carro, eu peço desculpa a todos, mas nós estamos no Brasil, faz parte, né, do show da vida. Então a entrega de gás está sendo cada vez mais difícil de você encontrar um profissional para exercer essa função, porque muitos não querem trabalhar na CLT, e o empresário, né, o dono da empresa, ele precisa contratar na sua grande maioria pessoas no regime CLT por causa de fiscalização, né? Se hoje você pega e arruma alguém fixo para entregar o seu gás, você pode ter problemas sérios com a Justiça do Trabalho, porque você está arrumando pessoas ali para ficar fixo na sua empresa, mas não está pagando os devidos, né, os benefícios devidos para aquele colaborador. Não tem 13º, não tem o FGTS sendo retido, né, não tem aí uma série de fatores, e você precisa de uma segurança também. Tanto o funcionário e o empresário também precisa de uma segurança. Então é muito importante que o funcionário ele seja registrado na carteira de trabalho. Até aí tudo bem, mas desde que fosse com um valor bacana, porque se continuar com esse valor baixo, né, um valor praticamente aí de um vendedor de loja, se bem que o entregador de gás ele tem a sua comissão, né, isso que chama bastante a atenção das vagas, porque você está ganhando uma comissão, está ganhando aí as entregas, então você ganha um dinheirinho um pouco maior do que um vendedor de loja, mas é muito complicado você conseguir um profissional hoje que tem uma moto e que queira trabalhar num lugar assim que é bem estressante. Você entregar gás, é pesado, então você precisa entregar esse gás, você precisa trabalhar, em muitos casos aí, sábado, precisa trabalhar um regime 6x1, que é muito complicado, e muita gente está negando essa área, porque muita gente está pensando da seguinte forma, né? Se for para você pegar
e você ganhar, né, um valor desse aí, pelo menos que você trabalhe num lugar um pouquinho mais confortável, né, que você tenha um pouquinho mais de flexibilidade, que você tenha um horário um pouquinho mais relaxado, trabalhando no horário que você quiser, trabalhando por conta própria, fazendo o que você gosta. Por isso que eu falei, lembrando que nós estamos no Brasil, né, no Brasil, e no Brasil vocês sabem que educação não é o ponto forte, né? Então o pessoal realmente carece de educação e com certeza é por isso que nós temos uma realidade dessa, aonde que o país, infelizmente, não chegará a um patamar onde poucos esperam, né? Um patamar aí de Luxemburgo, da Suíça, da Áustria, da Bélgica. É lógico que o Brasil sempre vai ter esse nível, né? Então a gente bota a culpa no governo, mas na verdade quem tem culpa de verdade nessa história somos nós mesmos, né? Essa é a realidade. Então por isso que muito empresário paga salários baixos pro povo, porque tem muita gente que acaba merecendo ganhar pouco mesmo, não dá valor, não quer se aprimorar, não quer estudar, não quer evoluir, quer permanecer sempre na inércia, sempre brincando, tirando ondinha, o cara chutando garrafinha de água lá, né? Um operador de mercado ganhando seu salário mínimo e fazendo essas patifarias na rua, né? Por isso que muito supermercado acaba se aproveitando da própria população, por causa que tem muita gente que realmente não tem assim muito, né? Não tem um grau de intelectualidade muito considerável e acaba trabalhando numa área dessa. É por isso que muitos supermercados, muitas empresas vão sempre perpetuar e permanecer a ganhar aí muito dinheiro em custo, nas custas, né, de muita gente, porque a galera realmente não faz por onde, né, não tenta ser, brinca bastante e na hora de falar sério, né, de chegar aí patrão, falar firme com ele, falar grosso, o cara sempre arrega, né, e sempre continua essa situaçãozinha, ganhando um salário bem defasado e tendo uma vida bem limitada, né? Infelizmente vai ser sempre desse jeito, mas tem o grau que aqui o canal eu faço para falar com pessoas inteligentes, pessoas diferenciadas, né? Que tem aí um nível diferente, que não está satisfeito com a situação do país, não está satisfeito com os empregos, né, com esses salários bem defasados. Tem muita gente que vem aqui, deixa vários comentários aí no canal, né, que não concorda, né, com a função de operador, vendedor, tudo mais, com esses salários cada vez mais defasados, porque são profissões muito bonitas, mas que infelizmente você acaba passando muita dificuldade, né? Você tem muito problema, então fica bem difícil, é bem complicado mesmo. Então fica cada vez mais complicado mesmo, né? É até um grande desabafo aí que a gente vê com a população. Eu tenho observado muitas pessoas, né? Recentemente eu tive em algumas cidades pequenas, né? Esses últimos dias, e assim, eu não vou nem citar o nome das cidades, porque é muito complicado, né? Você citar, aí vem um monte de gente falar um monte de besteira, mas eu moro em tal lugar, para de falar mal da minha cidade. Então a gente eu até evito falar assim, muito, dar nomes aos bois, porque é muito complicado. Então é muito difícil hoje a gente ver aí essas vagas de emprego cada vez mais defasadas, né? Onde nós temos aí cada vez mais uma dificuldade para você alugar um imóvel, você comprar um imóvel principalmente. É por isso que a geração Z, né, todo mundo pega no pé da geração Z em relação a você trabalhar e não conseguir comprar um imóvel. E a mídia vem e fala, não, a geração Z não quer comprar imóvel, não quer. Não é que não quer, é porque realmente está ficando cada vez mais difícil, né? A geração de hoje está ficando cada vez mais escassa para conseguir comprar um imóvel. Hoje um salário, se um cara ganha aí 3 mil por mês, ele dificilmente vai conseguir comprar um imóvel. Se ele comprar, ele vai ter que comprar aquele imóvel, né, da pior qualidade, mesmo no pior lugar da sua cidade. E será que vale a pena, né, esse sacrifício todo para você conseguir comprar um imóvel? Eu não acredito que isso vale a pena. Eu acho que é muito mais viável você focar na educação e conseguir uma função de trabalho melhor, para que você sempre possa morar num lugar um pouco melhor, possa guardar um dinheiro, né, investir e principalmente ter uma vida minimalista, né? Então, voltando ao assunto do motorista, né, o entregador aí de gás, está ficando cada vez mais difícil, porque esses entregadores de gás, eles precisam, na sua grande maioria, ser registrados. E quando há esse registro em carteira, os empresários, lógico, os empresários eles pagam, né, para contratar um funcionário, eles têm ali um investimento razoável, né, que eu não vou passar pano para o governo, é lógico que tem muita coisa errada, que poderia ser diferente, mas eles já aproveitam toda essa situação também, já faz um caldo mais grosso ali, entorna tudo e coloca a culpa no governo e tira a responsabilidade do empresário de pagar um salário melhor. E é por isso que muita gente não quer mais trabalhar para os outros, né? Essa geração de hoje aí, que eu falo sempre
aqui, que uma geração que dificilmente vai ter tantos filhos que nem a geração anterior. Eu vou falar uma coisa que eu posso até aqui ser meio que, a gente pode me criticar, mas uma geração Z que tem filhos nos dias de hoje realmente é um tipo de pessoa que vai passar muita dificuldade, né? Para uma pessoa hoje ter filho tem que ser muito bem esquematizado, e ter filhos hoje, além da parte financeira, envolve muita parte social. A gente vive um mundo cada vez mais complicado, então você vai deixar filhos para um mundo desse, realmente eu não acho uma estratégia inteligente. Quem tem filho hoje em dia, sinto muito em dizer, mas estão bem equivocados. Mas como cada um faz o que bem entender da sua vida, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, eu acho que, na minha opinião, não vale a pena, porque está ficando cada vez mais difícil. A gente não sabe como é que vai ser nos próximos anos. Por isso que eu falo sempre aqui, que hoje o tempo ele é muito importante. Você querer levar uma vida que não pertence a você, uma vida que você vai querer construir, querer ter um carro muito bom, ter uma casa muito boa, querer impressionar todo mundo, você precisa fazer das tripas coração. Vai ter uma hora que vai ter pessoas que, para conseguir ter uma vida confortável, vão ter que trabalhar aí 14, 16 horas por dia. E como é que fica a vida? Como é que fica um descanso? Como é que fica uma vida mais assim, digamos, de alegria, de prazer, de diversão, para você fazer as coisas, aproveitar, né, fazer N coisas? Você não vai ter tempo mais para nada, e é isso que eu não abro mão. Eu não deixo de viver minha vida para poder ganhar um pouquinho mais e ter uma vida um pouquinho mais confortável. Não, eu prefiro ter uma vida mais simples, mas que eu tenha tempo, né, para poder aproveitar. E talvez muitos pensam que nem eu, de ter uma vida com mais tempo sobrando, para poder pegar uma praia, poder dar uma caminhada, poder cuidar da própria saúde. A gente vê que muito boomer, né, acabou partindo muito cedo, porque não cuidaram da sua própria saúde, né? E muitos que estão até presentes aí na vida, aqui nesse mundo, nessa morada, está passando bastante dificuldade de saúde. Por quê? Porque não se cuidam, né? Viveu aí num trabalho muito puxado, teve muita lesão, acabou digamos, se machucando com a vida, né? Tendo aí uma vida muito sofrida. E a geração Z talvez ela enxerga tudo isso e vê que não vale a pena, né? Não compensa você passar por tudo isso só por causa de um saláriozinho um pouco maior, ou comprar um imóvelzinho que você sabe que às vezes nem vai conseguir pagar ele, ou que pelo menos você vai ter uma vida ali muito mais livre, aonde que você vai pegar e que você vai, no meu caso, por exemplo, não pretende ter filhos. E para que eu vou comprar um imóvel? Para que eu vou ter um imóvel para deixar para quem, né? Não precisa disso. Eu acho que cada um nasce com a sua própria, né? Agora falando um pouquinho de religião, mas cada um nasce com a sua própria história. Então você não tem que viver uma vida para deixar um monte de coisa para o seu filho, né? E você esquecer da sua própria. É o que eu mais vejo, né? Tanto na minha família quanto em conhecidos. A pessoa faz das tripas coração para deixar as coisas para o filho, mas a própria pessoa, né? O próprio idoso ali, ele não aproveita a sua própria vida. Então é algo muito triste, né? Eu acho que cada um tem o direito e o dever de ter uma vida, né, com responsabilidades, mas quando você constrói alguma coisa, você precisa pegar e você precisa aproveitar tudo aquilo que você constrói e não deixar para os outros. Então essa profissão, o que tem a ver tudo isso com o motorista, o entregador de gás? O entregador de gás nada mais é o quê? É uma profissão que é muito puxada, né? E que talvez ganhar ali seus 2.500, 2.600 não é o suficiente para essa geração. É uma geração que prefere ganhar esses 2.500, 2.600 trabalhando por conta própria, né? Trabalhando por conta própria, fazendo algo muito mais simples ali, muito mais básico, podendo escolher o seu tempo, né? Tendo um pouquinho mais de tranquilidade. Eu acho que isso aí também faz muito parte, né, da vida de hoje, né? Ter essa vida muito mais simples, minimalista, onde você consegue ganhar um saláriozinho razoável, mas acima de tudo não abrir mão, né, da sua vida, da sua saúde, ter um trabalho mais flexível, mais leve, um pouco mais sossegado, ao ponto de você saber que aquele dinheiro está sendo suficiente, mas também você não está fazendo das tripas coração para poder trabalhar num lugar pesado, puxado. É lógico que o que eu falo aqui tem suas exceções, né? Tem casos e casos, tem pessoas que, geração Z que quer ter 10 filhos, a geração Z que quer trabalhar, ganhar 10 mil por mês e ralar que nem um condenado. Cada um pensa do jeito que quer. Aqui é uma linha de raciocínio de uma vivência muito mais leve, aonde que para mim hoje 3 mil reais por mês é o suficiente para poder viver bem, poder trabalhar 6 horas por dia, poder fazer o que gosta, ir para onde eu quero e realmente ter uma vida muito mais satisfatória, com muito mais liberdade.
do que é a vida de muita gente. Beleza, galera? Então, lembrando que é somente um bate-papo, uma conversa bem informal, nada querendo julgar a vida dos outros, cada um faz o que bem entender, né? Eu acho que cada um tem livre-arbítrio. Se você quiser ter 50 milhões de filhos, problema é seu. Se você não quiser ter filho nenhum, problema é seu. Eu tenho a linha aí realmente de minimalismo, uma vida muito mais livre, não vendendo o meu tempo por tão pouco e não abrindo mão da minha própria liberdade, beleza, galera? Então, se você concorda com o que eu falei, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu comentário, beleza? Valeu!